Começando o TOCast, o podcast da Toca Pet Escola, onde trazemos convidados especialistas em algum tema na área pet para compartilhar o conhecimento e também informações. E hoje eu tenho aqui o mestre Sérgio Villasanti. Ele que além de veterinário é mestre internacional em grooming e é tanta coisa que vou pedir para ele mesmo se apresentar um pouco mais. Tudo Sérgio, bem, Diego? Tudo bom, pessoal? Bom, vamos lá. Na realidade, eu falo assim que eu não sou um médico veterinário, né? Eu sou um tosador que fez o curso de medicina veterinária. Certo. Né? Mas como assim, quase ninguém conhece a profissão de tosador, então todo mundo prefere me chamar de médico veterinário. Então eu não sou um médico veterinário que fez o curso de tosa. Não, eu sou um tosador que fez o curso de medicina veterinária. E é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro isso, porque eu amo ser tosador. Entendi. Muito mais do que ser veterinário. Não vou dizer também que eu não gosto de ser veterinário. Mas ser tosador é minha vida. Entendi. Então a veterinária entrou na sua vida para complementar a função de tosador? Não, na verdade não para complementar. Eu nunca senti falta da veterinária na realidade, né? Porque eu vejo uma coisa bem interessante. As pessoas falam o quê? Ah, eu gosto de cachorro, quero fazer alguma coisa ligada ao cachorro. A primeira coisa que vem para a pessoa é ser um veterinário. Só que não é bem assim. Ser veterinário, gostar de cachorro, ele tem várias alternativas. Você pode gostar de cachorro para ter uma creche, para ser um adestrador, para ser um tosador, para ser um veterinário, para também cuidar de cavalos e assim por diante. Né? Então, gostar de cachorro, a pessoa tem que saber qual que é a vocação que na realidade ela vai. Entendi. Por isso que o curso de medicina veterinária começa com 150 pessoas, termina com 20. Porque durante esse período todo as pessoas vão vendo que não é aquilo que na realidade ela gostaria. Então ela procura um outro caminho dela, que também é direcionado a cães ou animais, que seja o caso, mas que não é veterinária. Compreendo. Né? E eu fiz veterinária exatamente porque eu dava muitas palestras, muitos seminários, e eu tinha vários veterinários também que iam nas minhas palestras, como até hoje também tenho. Só que, na verdade, como eu era um tosador, eu não podia, às vezes, mesmo que eu soubesse da resposta, né, que era correta na parte veterinária, eu não falava nada, porque, na realidade, eu sempre respeitei esse limite de tosador e veterinário. Né? Então, eu nunca, assim, entrei na parte veterinária antes de eu ser veterinário. Então, mesmo que eu soubesse, né, de alguma coisa, você vê que o veterinário não estava correto na colocação dele, eu ficava quieto. E aquilo foi me incomodando, porque na verdade eu tinha vários alunos que estavam ali e que estavam ouvindo uma coisa que era errada. Aí eu falei, não, isso daí não é certo. Então também vou fazer o curso de veterinária, porque daí eu posso falar tudo que eu estou ensinando com mais propriedade e eu também posso, inclusive, falar como tosador, né, que aquilo não é correto, né, e como veterinário também aquilo não é tão correto. Então hoje dá para mim poder, eu posso, digamos, falar com mais propriedade. Então entrou dessa forma. Óbvio que hoje eu gosto de atender um cachorro, eu gosto de treinar um cachorro e assim por diante, né? Mas eu prefiro a tosa. Muito bacana. E falando em tosa, já pegando o gancho desse tema, quando a gente fala em grooming, me dê mais detalhes que seja o grooming e o groomer, para todo mundo ficar na mesma página. Tá. Existe, digamos, alguns erros nessa colocação. O que eu acho realmente que é uma falta muito grande, e isso também eu fico bem triste, porque isso inclusive vem de alguns colegas que têm nomes super renomados, né? Então, na realidade, o que quer dizer a palavra grooming? Ela é um embelezamento, independente do que seja. Né? Se você, na realidade, faz um embelezamento, você é um groomer. Né? Então, nós podemos dizer que um banhista é um groomer, um tosador é um groomer, um esteticista animal também é um groomer, e assim por diante. Né? Só que no Brasil, quando essa colocação chegou, né, muita gente também não sabia, e as pessoas que sabiam, elas se aproveitaram daquelas pessoas que não sabiam e colocaram um groomer como um nível muito mais alto do que um tosador. Entendi. E não é bem assim, né? Porque, digamos, eu pergunto para todo mundo,
Qual que é a diferença entre cachorro quente e hot dog? Não tem diferença, na verdade, Sim. é a mesma coisa, né? E groomer e tosador também continua sendo a mesma coisa. E eu vi também assim, várias pessoas que me ligavam, falavam assim, Sérgio, eu quero fazer um curso de groomer. Não, eu quero ser um groomer. Eu falei, mas você já tosa? Tosa. Há quanto tempo? Ah, uns 20 anos, 15 anos, mas eu quero ser um groomer. Eu falei, mas você já é um groomer? Não, eu fui numa palestra, onde o palestrante falou que ele era um groomer e eu era um tosador. Então isso foi uma coisa que me deixou muito triste, né? Porque isso é errado. Então você usou de uma palavra para você crescer em cima de uma pessoa, sendo que aquilo realmente não é correto, né? E essa pessoa às vezes se sente diminuída, né, por uma colocação errônea, né? Então grooming é a arte de embelezamento. Desde a pessoa que é um banhista até um esteticista animal, ele é groomer da mesma forma. Agora ficou claro. Né? Então é uma coisa... às vezes as pessoas me ligam, não, eu não sou um groomer, né? Eu sou banhista. Não, você é um groomer sim. Então a gente coloca muito isso e eu já escrevi 2 matérias sobre isso. Legal. A única coisa ruim é que, digamos, as matérias, elas vêm esse mês, mas quem é tosador daqui o mês que vem, ou 6 meses que fez o caso, não viu aquela matéria e vai continuar com com aquele sentido da palavra errado, né? Mas grooming é a arte de embelezamento. É como se fosse a gourmetização também, né, do tema, né? Exatamente, sabe? Então, assim, muitas pessoas usam essa palavra para poder subir de degrau, e isso é errado. Entendi. Entendeu? Então, groomer especialista. Então, você simplesmente é um embelezador especialista naquela raça. Certo. Pronto, acabou. E tem uma curiosidade para saber como que você começou nessa área de tosa, né? Você iniciou mesmo pela parte de tosa ou iniciou com... Não, todo mundo me pergunta isso, né? Porque assim, porque nós somos tosadores, porque gosta de cachorro desde pequenininho, teve um monte de cachorro desde pequenininho. E comigo não foi bem assim, Certo. né? Digamos assim, a gente não tinha muitas condições, né? Quando assim, a minha família, de ter um animal, né? Então eu nunca tive cachorro quando era criança. Eu fui ter cachorro com idade mais ou menos 10 anos, 11 anos mais ou menos. E o que mais me impressionava é que eu via muitas revistas de cães, onde eu via, digamos, algumas raças, né, tipo Yorkshire, Maltese, Afghan, assim por diante, com uma pelagem no chão. Sim. Na verdade, uma pelagem super cuidada, brilhante, bem escovada, bem banhada, e eu queria saber como que era feito aquilo. Bem curioso você, Não, né? como que esse pelo chega no chão? Como que esse pelo tem essa cor? Como que esse pelo, na realidade, conseguiu ter esse brilho? Uhum. Então, isso daí foi que me impulsionou a aprender, digamos, a cuidar do embelezamento. Certo. Mas não era nem a tosa. Uhum. Também, a tosa ela veio depois. Então eu queria saber qual escova que eu usava, como que era o banho que era dado, o shampoo e assim por diante. Então isso que me impulsionou a arte do grooming, né? E a tosa ela veio lá pra frente, um pouquinho ainda. Entendi. E você teve uma experiência profissional internacional muito grande, né? Você já Tive. comentou comigo. Foi através da função de tosador, né? Que aí você Exatamente. abriu horizontes, abriu um campo muito grande, né? Então, eu sempre fui muito curioso e eu falo uma coisa bem importante. Eu falo assim que o melhor profissional, independente se ele é um tosador, tá? É o profissional que é curioso. Sim. Ele sempre está procurando alguma coisa diferente. Concordo. Né? A hora que ele, na realidade, não procura nada, é porque o que ele está vivendo ali, para ele está bom, mas ele não vai saber de muitas novidades e assim por diante. E eu sempre fui muito curioso, desde pequeno. E eu aprendi essa arte do banho, a arte de materiais que eram bons. Depois eu passei para a parte de tosa. E com isso eu consegui ter um pet shop muito grande. Eu comecei a atender na minha casa, na realidade. Aí chegou uma época que a minha mãe falou, não, você tem que sair de casa porque não dá mais tanto cliente que eu tinha. Aí montei meu primeiro pet shop e assim foi, né? No meu segundo pet shop, porque eu tive que sair do primeiro porque ele ficou muito pequeno, Certo. né? Eu fui para um outro que era bem maior,
a gente atendia uma média de mais ou menos 1.700 cães no mês. Uau! Tinha em torno de 10, 12 funcionários. Caramba. Aí eu não podia reclamar da minha vida, porque eu tinha muito clientes que eram famosos, funcionários que eram excelentes, eu fazia um excelente trabalho, meu pet shop era muito bom porque ele era um pet shop assim, muito funcional, então não havia muita dificuldade, muita coisa, mas um dia eu parei e pensei assim, não, eu não quero continuar essa vida para mim, eu quero mudar de vida e eu quero ver o que a vida pode me oferecer. Aí vendi meu pet shop em 3 dias, Caramba! uma cliente, Que peguei curioso, todo hein? o dinheiro e fui para a Europa fazer um curso. E foi a partir dali que a minha vida começou a mudar. E você é fluente em inglês, assim como eu. Acho que até a gente poderia fazer depois uma entrevista somente em inglês. Então, eu não sou tão fluente em inglês, tá? Vou dizer para você por quê. Quando eu também era muito novo, eu nunca tive condições de ter um curso de inglês que fosse realmente muito bom, né? Mas alguma coisinha eu comecei a aprender até sozinho, porque também era muito curioso. Sim. Quando eu fui para a Europa, eu estava crente que eu ia arrasar com meu inglês na Europa e assim por diante. Só que eu nunca imaginei que justo o país que eu fui não falava inglês. E o inglês que eles falavam era um inglês com sotaque, E a na realidade. decepção, Porque eu cheguei lá, era na verdade a língua oficial de uma parte do país, que foi a Bélgica, era francês, Sim. e na outra parte era um dialeto. E o inglês só se falava aonde se falava dialeto. Entendi. Aonde fala francês é só francês. Só que o inglês, da onde se falava o dialeto, também era um inglês com sotaque muito carregado, que não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido, né? Então eu tive que me adaptar àquele tipo de inglês, na verdade, e eu fui morar numa cidade que era uma cidade universitária, então eu tinha vários sotaques de muitas pessoas, algumas sabiam falar perfeitamente, outras não sabiam falar perfeitamente, porque a língua não era deles mesmo. Então eu comecei a aprender razoavelmente inglês. Ao mesmo tempo, eu tive que aprender o francês e o dialeto. E a cabeça fica a mil com muita Então coisa. tinha assim, uma frase que eu não sabia toda, eu começava a falar numa língua, passava para outra e passava para a terceira língua. Né? Assim que eu fazia. Então eu nunca me tornei excelente em inglês, porque eu nunca tive essa vivência Sim. que você tem que ter para ter um sotaque correto, alguma coisa assim. Então até hoje o inglês que eu falo, de vez em quando eu dou uma escorregadinha, eu começo a falar com o sotaque da Bélgica de novo, né, que era onde eu morava, mas assim, a gente se vira, é verdade. Então eu viajo o mundo inteiro, me viro bastante, não me vejo muito em apuros, às vezes não entendo alguma coisa, então eu sempre pergunto de novo, mas a grande coisa que eu acho muito ruim nisso é porque cada parte fala um tipo de inglês. Até nos Estados Unidos também, né? Exatamente. Cada parte tem um sotaque, então é difícil você aprender um inglês que seja perfeito, né? Se você realmente não tem uma vivência muito grande. E eu nunca tive vivência. E eu sou muito assim, preguiçoso. Então, para mim, se eu falei aquilo, a pessoa entendeu, já tá bom. Eu não vou nem procurar melhorar muito. Sim. Já tá bom para mim. Se eu entendi aquilo outro, também já tá bom. Também não procuro melhorar muito. Primeiro porque eu não moro lá. Sim. Né? Moro aqui. Então a gente já vai se adaptando um pouquinho mais, né? Mas... E esse conhecimento em línguas abriu as portas para você ampliar os locais de trabalho, os locais de... Sim, isso daí foi bem bacana, né? Porque quando você sabe inglês, qualquer porta para você se abre, né? Só tem um país que o inglês realmente não funciona muito, que é a França. Porque a França faz questão que você fale francês. E se você fala inglês, muita gente não liga muito para você e assim por diante, né? Mas teve assim, a parte de língua foi bem importante, porque te leva, né, a vários locais, né? Então até a Ásia, eu já fui julgar, que tinha ali um tradutor. Óbvio que o inglês do tradutor também é completamente diferente, né? Então já não é a sua língua, você vê uma pessoa também falando uma coisa que também não é a língua dela, num sotaque também que você não entende qual que é, mas tudo bem, a gente consegue... O importante é que a gente fala que a língua do grooming é mundial, então a gente consegue se entender super bem. Que massa! E por que eu toquei nesse assunto dos conhecimentos em língua? Porque eu sei que você também tem uma pegada muito educacional. Você já foi proprietário de escola,
E eu lembro exatamente o dia que você me falou assim, Diego, qual que é a sua responsabilidade na formação de alunos? Então, eu levo isso muito a sério, né? Qual que é a nossa responsabilidade como educadores? E o que você acha hoje do processo educacional no Brasil? Então, eu sou muito exigente nessa parte, tá? Por que eu sou muito exigente? Porque eu vejo assim, o meu aprendizado foi um aprendizado muito difícil. Então, digamos, eu era uma pessoa, tá, que não tinha muitas posses, mas eu queria aprender a minha profissão. Então, para mim era muito difícil, né, ter dinheiro, né? Era difícil você comprar uma escova boa, né, porque custava muito caro, né? Então, todo o meu processo de aprendizado, ele realmente foi muito, assim, difícil, né? Então, a primeira coisa que eu sempre vejo no aluno é essa parte financeira dele. Por quê? Ah, mas essa pessoa tem dinheiro. Tudo bem, mas você não sabe se ela está passando por alguma coisa ou não, né? Então, acho que os 5 reais que essa pessoa te deu para pagar um curso para você, ele tem que ser respeitado, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Outra, as dificuldades que eu tive para poder aprender também foram bastantes. Então, eu fui para um canil uma vez que eu tive que dormir 2 meses no sofá para poder aprender alguma coisa. Caramba. E às vezes o aluno também passa por muita dificuldade para poder vir poder fazer um curso com você para mudar o futuro dele. Então, a parte educacional, eu sou muito exigente exatamente por causa disso. Eu respeito todo o dinheiro daquela pessoa, eu respeito a dificuldade que aquela pessoa também teve de sair da casa dela para poder vir fazer aula comigo, e principalmente porque nós, educadores, somos responsáveis pelo futuro dessa pessoa. Então, se você não vai formar essa pessoa de uma forma correta, o futuro dela não vai ser correto. Faz sentido. Sabe? Então, existe um ditado que eu nunca esqueci, eu ouvi isso, inclusive, de um colega que mora na Argentina: o que você começa errado, você termina errado. Então, se você tem um ensinamento que é errado, essa pessoa vai aprender o errado e vai continuar errado. Então, você tem que ter um ensinamento super correto para ajudar essa pessoa, ajudar com que ela cresça, com que o futuro dela seja bom, para que ela possa te retornar isso mais tarde e, às vezes, indicar várias pessoas. Então, a pessoa não tem que sair da sua escola e falar: puxa, na escola onde eu fui não aprendi isso. Por que eu não aprendi? Então, eu sou bem chato nessa parte educacional. Eu acho que os educadores têm uma causa muito nobre que você consegue transformar a vida de uma pessoa para o bem através da educação. Né? Exatamente. Eu acho que os educadores, eles são, assim, digamos, responsáveis por todo mundo que eles vão formar, se você for pensar bem. Né? Mas também a gente tem um grande problema na parte de educadores, porque não são todos educadores que estudam, não são todos educadores que gostam de passar o conhecimento, porque você passar conhecimento é um dom. Claro. Né? Se você não gosta daquilo, você não vai passar de uma forma bacana. Se você gosta daquilo, você vai tentar ajudar aquela pessoa o máximo que você puder. Então, eu mesmo já tive um monte de projeto social na minha escola. Que legal. Sabe? De ensinar pessoas com bastante dificuldade. Porque eu sempre gostei de coisas que eram difíceis, né? Então, eu acho assim, se você tem algo difícil, eu acho que você tem um sentido para a sua vida. Porque você tem que arrumar a solução para aquela coisa difícil. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana. Então, eu sempre tive, assim, projetos sociais com pessoas com deficiência auditiva, sabe? Com refugiados, né? Então, eu sempre tive projetos sociais, né? Porque são pessoas que a gente tem que colocar no ensinamento para tentar transformar o futuro dela, na verdade, né? Então, por isso que eu sempre procurei conhecimento. Excelente. E quando você tinha escola em si, você é tido... Deixa eu voltar um pouco atrás. Você é tido como exigente, como você mesmo falou. Sou. Você tem noção disso, né? Tenho. E essa exigência também era na sua escola, né? Exatamente. O que eu não admitia era ensinar para uma pessoa que não está ligando a mínima para a profissão, uma profissão que me fez chegar onde eu cheguei e que eu devo tanto a ela.
mas eu sempre fui muito exigente. Os meus professores sempre fizeram curso, sempre passaram por provas, sempre foram a eventos comigo e eu obrigava eles a irem porque eles têm que aprender para ensinar bem. Sim, claro. Né? Então eu sempre tive essa parte. Um ponto muito interessante do Sérgio é que ele também é certificador internacional de groomers, de tosadores, né? Conte mais um pouco sobre isso, Sérgio. Bom, aqui no Brasil, pelo menos acho que 90% dos projetos internacionais foi eu que coloquei. Caramba! Desde assim, um projeto que a gente tinha com uma associação da Europa, né? Eu trabalhava numa empresa, a gente colocou para outra empresa e assim foi tocando. Então várias certificações internacionais eu comecei a fazer. E por que isso? Porque nos Estados Unidos também tem. Eu achei super interessante e achei que era um pulo muito grande para o aprendizado um pouco melhor para esse groomer, porque ele tem que estudar. Entendi. Né? Então por isso que as certificações vieram para cá. E hoje eu sou certificador de uma associação que é um conjunto entre uma associação da Coreia e uma associação dos Estados Unidos. Uau, então uma legal. faz uma prática e a outra ela é responsável pela parte teórica. Então hoje eu faço as provas, né, no Brasil, né, dessas pessoas que querem se certificar, né, então é super legal porque elas estudam bastante, mudam um pouquinho a vida delas, conhecem coisas novas que elas não conheciam, aprendem o caminho para que ela possa estudar. Então acho que isso para a gente é super importante, né? Então uma prova teórica, uma prova prática. Geralmente são 3 níveis, então a pessoa vai atingindo um nível cada vez maior. E ela tem que se aprofundar muito no tema de sinofilia, nos temas... Então eu faço uma coisa diferente, né? A gente, óbvio que a gente tem os títulos, né? Tipo assim, caiu aqui na prova, padrão de raça. Mas o que cai de padrão de raça? São quase 400 raças. Eu falei assim, estuda as 400. Porque se eu falar para ele o que vai cair, essa pessoa só vai estudar aquilo. Sim. Ela não vai estudar mais nada. E não é assim. Ela tem que estudar. Né? O que cair na prova, para ela, é ótimo. E o que não cair na prova, para ela, também é ótimo. Conhecimentos gerais. É óbvio. Então, o que vai cair? Procedimento de hand stripping. Mas de qual raça? Estude de todas. Né? O que cair na prova vai ser ótimo. E o que não caiu, agora você já sabe. Quem sabe, você, inclusive, não se apaixona pelo hand stripping. É verdade. Né? Então, eu não falo o que vai cair. Eu falo os títulos e a pessoa simplesmente estuda. E tem algum órgão que regula essa certificação? Então, aqui no Brasil, não. Mas nós temos a parte de fora, né? Então, eu trabalho tanto para a Coreia quanto para os Estados Unidos. O certificado que a gente emite é um certificado internacional. Então, ele vem todo em inglês, tudo certinho. E, digamos, praticamente o mundo inteiro conhece essas 2 certificações, né? Então, sabe que a pessoa que passou por esse tipo de certificação é uma pessoa que estudou, que fez uma prova e assim por diante. Então, eu já tive alunos, inclusive, que moram em outros países, e em alguns países a pessoa precisa fazer um curso de grooming realmente, ter um certificado para poder trabalhar. E quando esse aluno meu, digamos, que fez a prova, foi para um determinado país, ele simplesmente mostrou o certificado internacional e ele já foi admitido já na empresa. Muito interessante, Então hein? é bem legal isso daí. E como que você se certificou para ser certificador? Como foi esse Então, processo? foi bem interessante, inclusive, isso, porque, na verdade, eu não sabia que isso existia, né? E eu me inscrevi para um curso nos Estados Unidos de cosmetologia em animais. E nessa época, né, eu acho que esse curso, que foi cancelado, alguma coisa parecida, e eu tinha o dinheiro do curso que eu tinha pago. Aí a associação, ela transferiu, né, esse dinheiro para 2 associações internacionais. E aí que eu conheci as associações que certificam as pessoas. Resultado, eu fui lá fazer as provas, passei uma, passei outra e me tornei mestre. Quando eu fiz o curso de mestre, quando eu me tornei mestre, eu fiz o curso de juiz internacional junto. Então eu me tornei mestre e juiz internacional ao mesmo tempo praticamente, né? E quem que pode passar provas é somente quem é mestre. Entendi. Né? Então daí que essas 2 associações, eu conheço as pessoas que são responsáveis,
já julguei para elas também, então elas tinham, e eu achei interessante, pedi para vir para cá, então eles me nomearam certificador, mas por quê? Porque eu sou mestre e também sou juiz. Muito interessante essa trajetória que você foi complementando, assim, Exatamente. né? Travando. E eu vi umas fotos suas, uma aqui que estava na China, é isso mesmo? Isso. Julgando um campeonato de grooming. Já fui para lá 3 vezes para julgar campeonato de grooming. Através desse órgão. Exatamente, porque eu julguei o campeonato de grooming e também fiz certificações internacionais. Então, praticamente todos os campeonatos de grooming na Ásia, né, dependendo assim o país, eles já fazem o campeonato e já também fazem a prova de certificação. Então lá tem prova de certificação bem maior do que nós temos aqui. Então lá nós temos certificação de instrutor, que foi jogado, que é uma coisa que nós não temos aqui. Certificação de juiz, que é uma coisa também que nós não temos aqui, né? Então fui lá para julgar e fazer as certificações. E as certificações, é feita em alguma raça específica ou não? Depende do grau dessa certificação. Então se ele vai se tornar um instrutor, digamos, tem que fazer 5 modalidades diferentes, passar por 5 juízes internacionais e ser aprovado pelos 5. Né? Então é assim que faz. Mas depende também se o juiz está olhando e vê que aquilo que a pessoa fez não tem muito sentido. Né? Então também não vai ser aprovado. E como você se mantém atualizado com os tipos de tosa, com as tendências da tosa, tendências de raça? Então, você lembra que eu falei no começo que o bom tosador é aquele que é curioso? Lembro, falou mesmo. Eu sou muito curioso. Eu fico praticamente assim, todos os dias, eu ligo a internet, né, coloco a internet e vou para Google, vou para sites de cachorro, sei o que está acontecendo na Europa, na Espanha, na Ásia, nos Estados Unidos, seja onde for. Né? E tenho vários amigos também, né, que me mandam informações, mas todos os dias eu vejo alguma coisa nova. Então eu sou muito curioso. E as tendências muitas vezes elas vêm de fora, né? Exatamente. Então eu sei o que é novidade de tinta, de produto cosmético, de máquina que lança, tudo assim por diante. Então ontem mesmo eu estava na internet e já vi que lançou uma tesoura nova. Então eu já quero saber de onde é a tesoura e assim por diante. Então eu sou muito curioso. Que show! E tem uma foto sua aqui, ó, no Canadá, com Border Collie. Não, é um Shetland, pastor Shetland. Perfeito! Né? Daí também é um evento que eu joguei, né, fazem 2 anos mais ou menos, para uma super amiga minha do Canadá. Então eu fiz, eu joguei e dei uma palestra de bichon frisé também. E foi bem bacana, porque são raças de grooming que a gente não vê no Brasil. Sim. Né? Então foi um super de um julgamento que teve bem legal com vários colegas. Nossa, foi super assim, proveitoso e eu consegui ver raças que fazia muito tempo que eu não via, né? E poder julgar foi bem legal. Essa rede de relacionamentos, networking que você tem hoje, mundo afora, veio através de morar na Bélgica, veio através dos julgamentos? Não, veio através de apresentações ou de campeonatos que eu ia nos Estados Unidos. Então, digamos, Você ia como competidor ou como jogador? Como competidor. Que legal! Né? Então, eu trabalhei para uma empresa americana de maquinários e essa empresa patrocinava as minhas viagens para campeonatos nos Estados Unidos. Então, nem que eu não fosse competir, eu ia para poder fazer um seminário. Entendi. E assim por diante. E nisso daí eu comecei a conhecer as pessoas, porque praticamente eu era o único brasileiro que tinha ido, né? E comecei a competir, e comecei a fazer as minhas amizades e assim por diante. Então todo mundo praticamente cresceu junto e todo mundo ficou amigo de todo mundo também praticamente. Então às vezes eu faço campeonatos aqui no Brasil, trago meus colegas também, né, dos Estados Unidos, da Europa, para poder jogar aqui, e eles fazem lá também, eu vou também jogar lá. Muito bacana, você vê que o Sérgio é uma lenda viva aqui, cara, é um ícone no ramo pet. E nos Estados Unidos também tem uma foto sua aqui, era um campeonato também? Então, os Estados Unidos é muito engraçado, né, porque também era um campeonato nessa foto que eu também joguei, né, não lembro mais assim, qual categoria que era, né, mas lá foi assim, bem bacana, porque o meu primeiro campeonato nos Estados Unidos foi em 1999. Foi quando eu competi a primeira vez nos Estados Unidos.
Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos também. Só para competir. Competi numa classe e ganhei primeiro lugar. Uau, 20 anos depois, tá? 20 anos? 2000, isso mesmo. 20 anos depois, porque foi em 2019, esse mesmo campeonato que eu fui a primeira vez, eu joguei. Que legal. O Bom Filho é casa torna. Tá vendo só? Só que uma eu entrei como competidor e a outra entrei como juiz, né? Então foi um campeonato que me deu muita sorte. E você, essa primeira competição, você já foi com o patrocínio dessa empresa ou se inscreveu e falou, eu quero aquele mercado americano competitivo? Não, eu nem trabalhava nessa empresa ainda, mas eu trabalhava com empresa de ração, né, de alimentos para cães, e foram eles que patrocinaram a minha viagem. Muito legal. E o mercado lá fora é mais desenvolvido nessa questão de groomer, de competições, do que o mercado brasileiro? Olha, eu posso dizer para você que acho que o mercado lá fora é um pouco mais sério do que seria o nosso mercado daqui, né? Eu vejo uma coisa muito ruim no Brasil que eu não vejo nos Estados Unidos. Eu vejo no Brasil muitos profissionais da área de grooming depreciando a própria profissão. Caramba. Né? E, sabe, fazendo colocações que tudo bem, pode ser sarrista? Pode. Mas eu acho que deprecia a própria profissão. E coisas que eu não vejo em outras profissões, na verdade, né? Nos Estados Unidos, não existe isso de depreciar a profissão. Eles amam o que eles fazem. Então, nem por brincadeira, eles falam alguma coisa que vá depreciar o que eles estão fazendo. Então, eu vejo isso como uma coisa um pouquinho mais séria, que eles levam um pouquinho mais sério. Agora, com a pandemia que teve, nós tivemos um treinamento, né? Nós não, os groomers, né, tiveram um treinamento nos Estados Unidos sobre Covid, né? E como que você deve atender o seu cliente, né, nesse cenário da pandemia. E foi inclusive um curso online, e você tinha que responder várias perguntas, e você recebia inclusive um certificado que você passou por todas as perguntas e que você está apto a atender aquele cliente. Certo. Vários tosadores fizeram esse tipo de curso, inclusive eu mesmo fiz, né? Óbvio que para mim aqui não tem validade, mas eu queria fazer para testar também o meu conhecimento, né? Então eles levam tão a sério, né, de ensinar como que na realidade se atende, né, para a segurança do proprietário e do tosador, que eles fazem isso. E aqui no Brasil a gente não vê essas coisas, né? O mercado lá parece ser mais maduro, então. Eu acho que eles levam a profissão um pouco mais séria. E falando em profissão, tem uma foto sua aqui nos Estados Unidos como competidor, né? Exatamente. Essa foto aí foi em 2000. Inclusive, foi a primeira vez que eu entrei com poodle nos Estados Unidos. Inclusive, foi até uma colega minha que me emprestou esse cachorro, mas eu não ganhei essa competição. Você levou o cão daqui? Não, eu loquei o cachorro de lá. Então, interessante. Quando tem as competições, eles têm vários criadores que locam os cães, né? A gente não tem que estar levando. Então eles cuidam dos cachorros, tudo certinho. Isso daí eu loquei de uma criadora, né? Foi muito, muito bacana essa competição. Foi a primeira vez que eu tinha feito um poodle na vida lá. Foi essa que você ganhou com o primeiro lugar? Não, eu nunca ganhei com o primeiro lugar numa competição. Eu sempre fiquei entre os 3, entre os 2, mas assim, numa competição de grooming eu nunca ganhei. Eu ganhei primeiro lugar em uma competição de beleza, que seja o caso, né, de estrutura de beleza, que foi uma mundial, né, que eu participei em 95, aí eu ganhei com o bichon frisé, o best show do dia. Caramba! É esse. E qual a raça que você mais gosta de tosar? Olha, todo mundo acha que eu gosto de tosar bichon frisé, né, porque eu tosei muito bichon. Mas o que eu gosto de fazer mesmo são raças difíceis. Como quais, por exemplo? Olha, Pointer alemão pelo duro, eu adoro fazer. Fox Terrier pelo duro, também adoro fazer. Schnauzer, também gosto muito de fazer. Então eu gosto de fazer raças que são mais difíceis. Eu gosto de fazer um procedimento difícil. Então, que nem eu falo, hoje eu não gosto de dar banho. Porque acho o banho uma coisa tão simples, né, de fazer, eu não gosto mais. Eu gosto de fazer somente coisa com a É um desafio mesmo, né? Eu gosto.
E pelo liso, pelo fluffy, como um poodle? Sempre pelo cheio. No pelo liso eu não gosto muito de trabalhar. Né? A gente não tem esse costume, né, muito de trabalhar pelagem lisa em competição assim por diante. Então, não sou nem um expert nisso. Então, eu sei ensinar a técnica, mas não posso falar para você que eu seja um expert. Inclusive, eu ouvi uma coisa de um juiz da França, quando eu fui julgar Estados Unidos, ele foi julgar junto comigo, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim para mim, né? Sérgio, eu posso não ser mais o melhor tosador que existe, como eu era na minha época, mas eu sei julgar um cachorro muitíssimo. E isso é a verdade, né? Porque a gente não treina mais, assim por diante, né? Mas julgar, a gente sabe julgar. Imagina. E essa foto aqui, você falou que são suas tutoras, né? Exatamente. Isso aí é Judy Hudson e Chris Palowski. Foi com elas que eu comecei nos Estados Unidos, né, a trabalhar, e elas me ensinaram muitas coisas. Eram tosadoras? Sim, são super famosas e são referência nos Estados Unidos. Ótimo. Inclusive, a Chris Palowski hoje ela tem um projeto chamado Grooming Professors, onde ela passa várias dicas de tosa e assim por diante, né? E a Judy também é fantástica, então são pessoas que ensinam, tem uma didática de ensino fantástica, né? Então eu aprendi a minha didática com elas, inclusive, e elas sabem muito de cachorro. E elas são atuantes no mercado até hoje? Sim, as duas atuam. Só que, digamos, uma tem uma escola, né, que é online, e a outra atua mais na parte de pet móvel e também faz algum tipo de curso, seminários e por diante. Eu já li uma frase do Bill Gates, ele falando que todo mundo deveria ter um mentor na vida para orientar. Elas foram essenciais na sua carreira, na sua trajetória? Foram. De qualquer forma, posso falar que foram. Me ajudaram muito. São pessoas fantásticas, de um caráter impressionante, sabe? Então, são bem bacanas. Você mantém contato com elas ainda? Sim. Que legal. Elas julgaram para mim em 2019. Né? Antes da pandemia, foi até muita sorte, porque elas não julgam mais fora dos Estados Unidos. E eu pedi para elas, eu fazia um ano, que elas viessem julgar no Brasil, que ia ser uma honra, porque elas nunca tinham vindo ao Brasil. A Júlia já veio várias vezes, mas a Cris Palowski eu tive uma vez só também, há quase 20 anos atrás, né? Mas aí elas vieram julgar, em 2019. Que legal. Você foi um bom hoster aqui? Eu tentei ser o melhor. Né? Mas elas sabem como é que é já, elas também não dão trabalho, nada assim. Que ótimo. E essa foto aqui que é muito curiosa. Esse é um Border Collie, certo? Não, esse é o Collie. Errei de novo, Tá caramba. Preciso fazer o curso de grooming aí pra certeza, de raças. Exatamente. Então, esse é um Collie. Esse foi no Brasil. Isso. Eu adoro essa foto, porque esse cachorro da foto, ele não é nada do que ele parece na foto. Por quê? Ele é completamente diferente. Ele é um cachorro que não tem pelo, praticamente. Né? Ele é super refinado. As orelhas dele não são dessa forma. E eu acho que o trabalho de um bom groomer é transformar todo o cachorro. Então, por isso que eu falei para você, eu sou muito curioso nessa parte. É você transformar e você fazer desse cachorro um outro cachorro, né? E foi justamente o que eu fiz nessa foto. Então, eu acho até que eu tenho a foto original dele, ele quase nem tem pelo. O antes e depois. Exatamente. E aqui a gente usou banho, usamos texturizador, usamos pó de textura, usamos laque, usamos gel. A orelha dele, inclusive, tem um pezinho na ponta, porque pela raça tem que ser dobrada no último terço. Então o cachorro está todo maquiado e todo de mentira. Mas eu consegui um efeito fantástico nele, então acho que isso, para mim, foi muito bom. Ótimo. Agora temos aqui também o Mário, para participar conosco. E Sérgio, tem uma dúvida. Atualmente, onde você dedica a maior parte do seu tempo? Mas assim, na parte de trabalho? Profissionalmente. Tá, profissionalmente hoje eu estou consultor. Que legal. Né? Então assim, hoje eu não tenho mais a escola, porque a escola virou um outro foco. Então hoje eu justamente faço aulas particulares, né, para quem já trabalha na área e quer um procedimento diferente, uma raça diferente. Né? Mas na realidade o meu forte é ser consultor. Né? Então eu trabalho para uma empresa de cosméticos, né, a Pet Show, trabalho também para uma empresa também de alimentos para cães. Então trabalho para várias empresas na parte de consultorias, né, para que eles possam colocar produto no mercado, o que vai lançar.
e também cuido de vários groomers, que são dessas empresas, e alguns distribuidores também. Que legal. Sempre num viés empreendedor, educacional, desenvolvimento. Olha, eu sempre procuro assim, colocar alguma coisa assim que vá fazer bem para todo mundo na realidade que está na área, né? Que vá assim, colocar algo a mais, né? Para que eles possam ter uma vida um pouco melhor. Independente da marca que eu trabalho, sempre com projetos educacionais, ou seminários, ou palestras, a gente vai tocando. Perfeito. E eu convidei o Mário agora para participar porque eles se conhecem há muito tempo atrás. Tem uma certa intimidade já. É verdade. Paga com isso aí. Não é bem assim. Mas eu estou muito feliz de ver você aqui, Sérgio, na toca, né? Você é uma pessoa muito querida, como o Diego falou. Não vou dizer há quantos anos a gente se conhece, mas faz bastante tempo. E de certa maneira eu quero te agradecer também uma oportunidade que ocorreu, que me fez ingressar nesse mundo de groomers aí, apesar de eu também ter muito tempo, né, na área de sinofilia, criação, julgamento, né? Mas quando você me convidou no fim do ano de 19 para fazer a tradução do seminário da Cris e da Judy, né? E durante esse seminário, esse workshop, eu tive a oportunidade de perceber que eu poderia colaborar nesse mundo também, principalmente pela importância de se ter bons cães, e bons cães no sentido de estrutura, para facilitar a vida do groomer. É isso mesmo? É isso que acontece? Eu acho assim, que nem a gente se conhece faz bastante tempo, inclusive conheço a tua esposa há muito mais tempo do que você, né? Foi com ela também que eu comecei minha carreira também de grooming, né? Que eu conheci a Ana, a esposa dele, com 14 anos. E aí a gente começou nessa área de cachorro, não largou mais, né? Então a gente... Hoje você tem 28, né? Mais ou menos isso, mais ou menos. Né? Bom, o que acontece? Eu acho isso uma coisa bem bacana, porque na realidade, que nem a gente tem uma exposição de cães, que é uma outra área, né? Onde nós vemos o cachorro de uma outra forma. Mas eu acho super interessante porque a parte de sinofilia, né, você tem o cachorro como ele tem que ser, diferente da parte de banho e tosse, né? Então, na parte de sinofilia, é inadmissível você fazer um Golden Retriever na máquina. Tem que fazer como é o procedimento de um Golden Retriever. De trabalho. Exatamente. Outra, na parte de sinofilia, você realmente destaca as qualidades do cachorro e esconde os defeitos dele, porque você tem um cachorro com uma figura muito mais bonita. E isso eu também acho que tem que ser passado para a parte de grooming, porque você também, independente do cachorro que você tem, qual que é a sua função? Deixar aquele cachorro bonito. Então não é simplesmente dar um bom banho. Se você for fazer uma tosa, deixar um bom pescoço, uma boa angulação, para que esse cachorro fique bonito também. Profundidade de peito. Exatamente. Simples de se corrigir. Sabe, você colocou um pouquinho mais de tesoura aqui, tesoura ali, você transforma aquele vira-lata praticamente numa estrela de cinema. Não é verdade? Só que, infelizmente, os profissionais de tosa hoje não têm esse ensinamento, né? E não têm essa noção do potencial que na realidade eles podem fazer em um cachorro. Então, são pouquíssimas pessoas que veem essa parte, né? Então, acho que se por acaso eles se interessassem um pouco mais pela parte de sinofilia e assim por diante, que nem mesmo, digamos, o evento que você foi traduzir para a gente, você pode ver que elas fizeram um poodle destacando a angulação, destacando o pescoço. Então, o cachorro podia até nem ser tão bonito, né? Mas era um cachorro que ficou fantástico. Você transformou em outro cachorro, né? Usando linhas que a gente usa numa competição não de grooming, mas de competição de beleza. Então eu acho que isso é uma coisa legal, assim, você tem uma experiência, porque você julga já há muitos anos, julga o mundo inteiro praticamente. Então você olhando, você sabe que é um cão bom ou que não é. Então quais as linhas que pode colocar dentro de um pet shop ou não, porque não vejo diferença, né? Mas as pessoas não veem dessa forma, mas judiação. E talvez uma sugestão bacana, né, que saiu de lá mesmo, né, é a obtenção de cães de boa qualidade, mas que estão aposentados das exposições sinófilas.
né? Então o próprio proprietário, o criador desses cães, o cão está lá quase, o termo certo é esse, aposentado. Então, se ele puder voltar de alguma forma Sim. através do groomer, poxa, é um aproveitamento fantástico, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, porque eu vou dar um grande exemplo. Eu tenho um poodle gigante, né? Eu tenho um chão frisê e assim por diante. Só que eu tenho vários cães que já têm uma certa idade. Então eu tenho um cachorro de 15 anos, 14 anos, que é um poodle gigante, é muito tempo inclusive. E eu tenho um poodle de 14 anos também, que digamos não enxerga mais tão bem, que eu poderia simplesmente raspar esse cachorro inteiro, deixar esse cachorro no quintal, mas na hora que eu vou raspar eu não consigo. Aí eu quero fazer um topete bonito, eu quero fazer uma pata bonita, quero fazer um pescoço, porque não é porque ele está idoso que ele não tem que ser bonito, Claro. não é verdade? Então eu não consigo raspar o cachorro, é impressionante isso, né? E às vezes a pessoa tem um cocker, digamos assim, por exemplo, que fez uma campanha, é um cachorro lindo, é um cachorro que está em um grooming fantástico, não vai mais para exposição, e ela raspa esse cachorro. Por que ela raspa esse cachorro? É simplesmente para não ter mais trabalho. Não. Mas o groomer pode estar aproveitando. Exatamente. Então, é que eu digo, essa simbiose, essa união pode dar samba. E ele pode ter um cachorro bonito, idoso, independente, mas que na realidade continua fazendo um procedimento que é correto para a raça, né, que um outro grooming pode estar fazendo, assim por diante, para deixar bonito. Inclusive para ir para uma certificação, para uma competição, vai facilitar muito, 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 muito a vida dele. Exatamente, é que nem eu com de 14 anos, não raspo ele, não consigo raspar. Mas também não tenho tempo de ficar dando banho no cachorro toda hora. Mas eu não consigo, então faça, tosa nele, a gente vai tocar. Claro. E até qual idade o cão é apto para ser de competição? Tem alguma idade? Não existe um limite. Por exemplo, eu vou falar agora de competição sinófila, né? Ele vai mudando de categorias. Ah, entendi. Né? Entende? Então, ele quando tiver mais adulto, ele vai entrar junto com aqueles que são, vamos chamar assim, mais velhinhos também. E vai ter a oportunidade de ganhar o melhor, né, daquela categoria dele lá e tal, e vai até competir com os demais cães também. E muitas vezes ele vai ganhar dos cães mais novos. Sim. Não é só os mais jovens, sabe, que tem a oportunidade de ganhar. É muito bacana. Uma curiosidade, se o cão tem as características da raça boa, fica mais fácil para tosar? Ou não tem relação? Sim. Porque se é um cachorro bonito, você faz uma tosa da raça que também seja boa, é muito mais fácil, porque ele não tem tantos defeitos para você esconder. Para corrigir, esconder ou Exatamente. corrigir, você não tem que estar corrigindo. Exatamente. Você só tem que acertar a pelagem e tudo, mas o que está por baixo está tudo legal. Exatamente, o cachorro é bonito. Né? Agora, o cachorro que não é tão bonito, tem vários defeitos, você pode também deixar um cachorro bonito, mas você tem que saber muito mais, você tem que, digamos, maquiar muito mais partes, que a gente chama, tudo dá mais trabalho. Ótimo. Acho que foi excelente a nossa conversa. Tô entre duas autoridades aqui no mundo pet. O Sérgio foi meu mentor também, então eu tenho uma gratidão por ele. Já falei isso, já deixei aberto essa questão. Já levei puxão de orelha bastante dele também. E quem nunca levou um puxão de orelha desse cara aí? Ah, mas o pior é que eu não falo mentira, né? E é uma coisa engraçada, porque, acho assim, quando a gente leva bronca, a gente fica super chateado, a gente fica não sei o que, mas depois de você parar e você pensar, você vai ver que o que você ouviu não está errado. Sim. Né? Então eu falo uma coisa muito bacana, e eu queria também que vocês guardassem muito isso, né? Que o melhor amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, é aquele que fala o que você precisa ouvir. Sim, Né? exatamente. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E todos os feedbacks que você me deu, eu levo como feedbacks construtivos e sempre uma função de orientador, nunca com uma função de denegrir, algo assim. Até o Mário já levou também chumbo de mim, mas é uma coisa que Você a gente também já levou uma, Sim. né? É multa. Nós temos essa intimidade. Se a gente não gosta de uma pessoa, A gente- não tem por que a gente se estressar com ela. Pra que não é corrigir, verdade? pra que orientar? Exatamente. Precisa. Né? Tá certo. Agora, se a gente gosta de uma pessoa, quer que vá para um caminho bom,
a gente vai falar o que é verdade. Então esse ditado nunca mais esqueci na minha vida, né? Que o melhor é aquilo que fala o que você precisa ouvir, Sim. não é o que você quer ouvir. E em todos esses anos, acho que eu não tenho nada a criticar ou a falar, sabe, de negativo. Então, quer dizer, não é só questão de amizade, é questão de respeito. Né? Sim. E é uma coisa engraçada porque a gente segue quase a mesma linha, praticamente, de pensamento, né, do que é bom. Às vezes a gente olha alguma coisa, nem precisa nem falar nada, porque a gente já sabe o que você pensou e o que eu pensei, pronto, acabou. A Ana, a mesma coisa. É uma coisa assim, que é a mesma linha que a gente segue. Por quê? São pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Excelente. Da minha parte, muita curiosidade que eu tinha foi esclarecida aqui. Agradeço bastante. Acho que foi um prazer. Acho que o pessoal vai aprender bastante com esse podcast aqui. Essa é a nossa missão, né, na Toca também, tá? Exatamente. Além de estar ensinando, né, trazer pessoas que sejam referências para os alunos e para o pessoal que está interessado em avançar na questão de grooming, sinofilia. Claro. Estamos aí para orientar também. Eu acho que isso é uma coisa bem importante que vocês fazem, né, de trazer para as pessoas, né, pessoas que são famosas ou pessoas que na realidade são bem sucedidas. Porque quem está fazendo um curso de banho tosa, ele não sabe como é que vai ser o futuro dele. Ele nunca imagina que o futuro dele pode ser igual àquela pessoa que ele está assistindo. Sim. Porque aquela pessoa que ele está assistindo já passou por tudo que ele passou também. Né? Então acho que ele consegue ver um horizonte assim, melhor lá na frente, né? Para falar, puxa vida, eu estou aqui, mas eu vou estudar porque eu vou chegar também nesse nível. Então acho que é um grande exemplo, né, para as pessoas, é bacana isso. E pegando um gancho nisso também, aproveitando, que as pessoas se preocupem em realmente encontrar boas referências, porque a internet ela tem muita informação, mas boa e ruim. Então é difícil para eles poderem também filtrar isso. Então, o que a gente puder ajudar nesse sentido, estamos sempre à disposição. Eu falei uma coisa num outro podcast que eu fiz, bem interessante. Tudo, na verdade, se você for pesquisar, tem um passado. Né? A área de grooming não tem. É mesmo? Você não encontra coisas do passado na área de grooming. Né? Então, digamos assim, quem é o Sérgio Villasanti ou o que o Sérgio fez? Você não vê isso na internet, porque naquela época a gente não tinha internet. A gente não tinha um celular para que você pudesse guardar boas fotos. Então você não tinha como ter, guardar os dados, na verdade, que hoje as pessoas que estão se formando poderiam estar pesquisando sobre o passado daquela pessoa. E mesmo quando, digamos, uma referência, né, no mercado coloca um currículo, uma coisa que eu acho muito engraçado é que ele pode colocar o que ele quiser. Sim. Porque não tem como você saber se aquilo é verdade na realidade ou não. Sim. Então me desculpe alguns colegas, eu já vi várias coisas em currículo que eu sei que não eram verdades. Porque na verdade eu já vivi aquela época. Sim. Né? Mas cada um sabe o que faz. Né? Então o que a gente fala é que as pessoas que são mais novas procurem informação. Né? Procurem o máximo que elas puderem para saber se aquela pessoa que ele vai seguir ou aquela escola que ele vai entrar, qual que é a referência dela. Sim. Né? Mas é o que eu acho. Conectando já esse tema, eu acho que tem um desafio de gerações atualmente, porque hoje nós perguntamos para os nossos alunos, sabe quem é Sérgio Villasanti? Muita gente dos jovens falam que não. Então a gente ensina quem é o Sérgio Villasanti, pois é uma referência como o grooming, um dos precursores do grooming aqui no Brasil e internacionalmente também. Isso é muito importante, porque quando a pessoa, essa questão do espelhamento, quem é mais experiência é aquele do metamodelo, e que é a pessoa que é onde ela se espelha, onde ela busca a esperança de ser igual àquilo. Os alunos têm uma coisa muito engraçada. Os alunos são assim. Nós temos alunos que entram por necessidade, nós temos alunos que entram por oportunidade. Sim. E nós temos alunos que entram porque realmente amam o que fazem.
Aqueles que amam o que fazem são o que nós consideramos talentos. Esses talentos, uma hora ou outra, eles vão saber quem é atrás de nós. Eles vão procurar. Aquele outro grupo, não. Porque eles vieram aprender por causa de uma oportunidade de trabalho, sabe? Ou porque é um novo ramo que estão vendo que pode ganhar algum dinheiro. Até podem se dar super bem, vou falar que não. Mas dificilmente eles vão aproveitar todo o mercado, principalmente no que o mercado inteiro oferece. Então eu vejo pessoas, Mário, que até hoje não fazem a mínima ideia o que é Pet South America, né? Que é um grande aprendizado para todo mundo. Sim. E as pessoas não sabem o que é. A competição é um aprendizado. Exatamente. Você não tem que ir para ganhar. Exato. Né? Eu falo isso, já falei tantas vezes, né? Você vai lá primeiro para aprender. Aconteceu com todos nós, você não ganhou da primeira vez que você foi. Eu fiz um monte de bobagem nas primeiras exposições que eu fiz. Certíssimo. Né? Sim. Mas nunca tive vergonha disso daí. A gente tá aí para isso. Né? Então, mas olha só, dos grupos que eu falei, o terceiro grupo é aquele grupo que vai saber que existe exposição de cães. Que nem eu com a sua esposa corremos atrás quando a gente era criança. A gente já sabia, mas eu nunca imaginei que eu fosse chegar aonde eu cheguei, e acho que a própria Ana nunca imaginou que ela fosse chegar aonde ela chegou. Mas você é culpado. Porque Você é culpado numa coisa terrível. Eita. O primeiro ato Revelações que aqui. ela viu estava na sua mão, passando na frente da casa da avó dela. é verdade. Isso Não é verdade. tem desculpa. É verdade. Foi o primeiro mesmo. É verdade. E até hoje eles têm Áfricas. Sei. É. A Ana se deu super bem na época, inclusive. Eu nunca fui tanto de África, né? Eu achava bonito. Mas a esposa dele foi mais excelente que a dela. Só para deixar claro, African Hound é uma raça de cães. E hoje eu Do errado. 10º grupo, né, o grupo dos Hounds. Exatamente. Né? E estamos aí, né? Temos mais 2 filhotes em casa. Muito bacana. Acho que nossa conversa foi super proveitosa. Conseguiu transferir o conhecimento para todos nós aqui. Eu, particularmente, aprendi bastante. Bom, sempre estamos aprendendo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado.